É conhecido como etilômetro ou bafômetro, que é o termo mais comum. É o dispositivo que consegue medir o teor alcoólico de uma pessoa, através do ar isolado do pulmão. O bafômetro é o resultado de várias experiências feitas na década de 40 para conseguir um dispositivo que conseguisse medir o teor alcoólico no organismo de uma pessoa, para os policiais utilizarem. Em 1954, o Dr. Robert Buchenstein foi a primeira pessoa a criar o primeiro bafômetro. Ele era policial e morava no estado de Indiana. E é um dispositivo de testagem utilizado até nos dias atuais. Olá, eu vou falar sobre a funcionalidade do bafômetro. Então, o bafômetro foi criado com o objetivo de evitar acidentes por pessoas irresponsáveis que utilizam do álcool, ingerem o álcool e depois vão dirigir, colocando em risco a vida de pessoas que não tem nada a ver com a irresponsabilidade delas, levando as pessoas a óbito ou até mesmo ferimentos muito graves. E ele foi feito para evitar esse tipo de acidente. Por quê? Porque quando a pessoa é abordada pela polícia e a polícia vê que a pessoa está um pouco fora de si, a polícia já pede para fazer o bafômetro. Às vezes podem negar por já saber que estão e recorrer a outros procedimentos, ou fazem. E como é que funciona? O policial vai pedir para a pessoa soprar bem aqui. Isso aqui é uma representação que a gente fez. A pessoa vai soprar e aqui vai aparecer a quantidade de teor alcoólico que a pessoa ingeriu. Dependendo da quantidade, a pessoa leva uma multa ou, se ela não ingeriu, ela é liberada. Então, agora eu vou explicar. Muitas pessoas pensam que tem como burlar esse bafômetro, só que isso é um grande mito, já foi comprovado que é um mito. Muitas pessoas pensam que o teor alcoólico, o bafômetro pega pelo bafo, mas não. O bafômetro, o álcool está no ar alveolar, na corrente sanguínea, ou seja, independente se você fizer colocar igual muitas pessoas falam para colocar para a pessoa tomar vinagre, que aí vai conseguir burlar o bafômetro, mas não. Inclusive, se a pessoa tomar o vinagre, e tem vinagres que são utilizados de álcool, só vai aumentar o teor alcoólico que a pessoa Oi, meu nome é Maria Eduarda, eu sou do primeiro ano do Colégio Santo Antônio e hoje eu vim falar como o bafômetro indica a quantidade de álcool no sangue. Além de indicar a presença ou a ausência de álcool, o etilômetro também informa a quantidade de álcool em miligramas por litro de ar alveolar. O processo, de maneira geral, ocorre da seguinte forma. O aparelho etilômetro contém um bocal descartável, o que é trocado a cada medição realizada. Na boca, o indivíduo deve soprar o ar para dentro do aparelho por alguns poucos segundos. O ar expelido percorrerá o tubo de plástico até chegar a um componente chamado de célula de combustível, o que é revestido com eletrodos de platina. Se houver partículas de álcool no ar expelido, ao entrar em contato com a platina, será gerada uma reação química de oxidação, formando prótons, que são partículas positivas, e elétrons, que são partículas negativas, de ácido acético. Os elétrons passam pelo ácido eletrolítico, que é presente na célula de combustível. Essa passagem é registrada por um medidor de corrente elétrica ligado à célula de combustível. A contagem de elétrons que passam pela célula medida registrada indica o nível de alcoolemia do indivíduo. Então, quanto maior a corrente, mais alto o nível de embriaguez do motorista. Por fim, um microprocessador traduz o valor de concentração alcoólica, que equivale a uma corrente medida. Então, o resultado é apresentado na tela do aparelho. E é isso. Ao ser multiplicado 10 vezes, o valor da multa por bafômetro se transforma em R$ 2.934,70, tendo em vista que o valor base da infração gravíssima é R$ 293,47. O pior é se o condutor repetir essa infração em menos de 12 meses, a tendência da multa ser dobrada. Logo, se o condutor foi punido por embriaguez, o condutor também está sujeito a ser punido se estiver a efeito de drogas. Nesse caso,
há prevista duas penalidades. 1. A multa será multiplicada 10 vezes. E 2. A carteira de direção será recolhida. Além disso, caso a embriaguez ao volante seja confirmada, seu documento de habilitação será recolhido e seu veículo retido. Para a retirada do veículo, há necessidade de outro condutor e ele está submetido a fazer um teste de bafômetro para verificação da sua capacidade psicomotora. Como eu disse anteriormente, o valor da multa, quando o resultado do teste do bafômetro é positivo, ele é multiplicado 10 vezes. Isso acontece devido à incidência do fator multiplicador, uma medida cuja finalidade é acentuar a rigor a punição monetária, em alguns casos de infrações gravíssimas. Além disso, o valor da multa deve ser multiplicado e variável conforme a gravidade. Como, por exemplo, se você está andando em velocidade alta e ainda embriagado, a sua multa pode ser multiplicada em 5, 3, 10, 20 até 60 vezes. Olá, meu nome é Jamila, eu vou falar sobre a lei seca e a multa aplicada sobre ela. A lei seca, ela proíbe a ação de dirigir associada ao consumo de álcool. Em 2012, entrou em vigor a Lei 2.760, que nenhuma gota de álcool no organismo do condutor é tolerada, ou seja, antes de dirigir, não beba. Em determinação, consta que no artigo 276 no Código de Trânsito, que a presença de qualquer quantidade de álcool é sujeita a penalidades severas. O artigo 165, por sua vez, estabelece que dirigir sobre a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência e infração gravíssima. Bom dia, hoje eu falo sobre a diferença de bafômetros. Bom, os bafômetros, eles não são todos iguais e cada um deles possui a sua especialidade, né? Que vão atender as suas mais diversas demandas. Bom, agora eu vou diferenciar os bafômetros. Bom, o primeiro é o bafômetro Alcolock. O aparelho, ele é fabricado lá no Canadá e ele é considerado um etilômetro de controle de partida, né? Bom, a principal funcionalidade dele, né, é medir a concentração de álcool expelida pelo motorista e impede que o veículo dê partida. Bom, ele é muito utilizado em diversos tipos de conduções, né, como ônibus, carros, navio, entre outros. Esse aparelho, ele é muito tecnológico. Ele ainda possui outra função, que é a função de desativação em algumas situações atípicas e emergenciais. Claro que, quando ele é desativado, o motorista consegue ver. E os sensores dele são instalados para evitar que o sistema seja burlado. Tem um outro bafômetro, que é o bafômetro passivo Alcoscan. O Alcoscan, ele é um equipamento com sensores eletroquímicos sensíveis. E o melhor de tudo é que ele não precisa de bocal e nem que o usuário precisa fazer qualquer tipo de coisa, né? Ele consegue detectar o álcool pelo ar e assim, né? Ele consegue detectar a presença de álcool pelo ar e assim ficando melhor, né? E para quem quiser saber, né? Esse aparelho ele é altamente recomendável, muito bom. Bom, tem o terceiro bafômetro, que é o bafômetro Alcocentro. Ele é diferente dos outros. Esse aparelho é construído para ser bem mais resistente e durar mais tempo, né? Se acontecer, caso tiver sujeira, poeira, umidade, entre outras coisas, ele não dá problema. E caixa de assistência também, né? Ele costuma ser o mais ideal em clínicas de saúde, hospitais e outros locais da área de saúde. Mineração, construção, petróleo, empresas de gás, essas coisas, né? Enfim, tem um quarto tipo de bafômetro, que é o bafômetro Sanford. O Sanford, ele é o primeiro aparelho de detectação de álcool de pequeno porte, né? Então, ele tem uma tecnologia boa porque ele é pequeno, né? Ele possui raios infravermelhos certificados pelos órgãos responsáveis, obtendo um alto nível de confiança e se precisar para fazer algum tipo de exame, né? Na hora, assim, ele funciona. Ele é fácil de manusear, então é muito bom quando você está no trânsito, você levar, então ele é muito fácil de manuseio. Ele é pequenininho. E é isso, obrigada.